Olá, mais uma vez o programa Medicina em Destaque está no ar, trazendo para você, como eu sempre digo, curiosidades, informações acerca da nossa ciência milenar, acerca da nossa arte milenar, que é a medicina. A cada dia trazemos aqui profissionais que se destacam pelo seu amor, pela sua dedicação a esta ciência e arte. São pessoas que, como digo sempre e vou continuar dizendo, fazem da sua arte, da sua ciência, um hino sagrado em defesa da saúde e da vida. No dia de hoje, nós vamos conhecer e ter aqui, com muita alegria e muita satisfação, um profissional que vai falar sobre as mãos. Mãos que afagam, mãos que acariciam, mãos que abraçam, mãos que consagram, mãos que oram, mãos que acenam e mãos que fazem acontecer através do seu trabalho. Muitas vezes essas mãos também, como uma pequena máquina, sofrem de algumas patologias. Antes de apresentar esse profissional, nós vamos chamar os nossos comerciais. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra! Com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. A MedRádios é referência em atendimento, qualidade nos serviços e precisão nos resultados. Agora, Maceió ganha mais uma unidade e a sua saúde ganha mais comodidade. Localizada em um grande home center na Mangabeiras, a nova MedRádios conta com profissionais qualificados, diversos procedimentos e equipamentos de última geração. MedRádios, sempre ao seu lado. Na Gruta de Lourdes e agora em Mangabeiras, na Avenida Comendador Gustavo Paiva. Então, como prometido, estar aqui o doutor Raimundo de Araújo Filho. Tem um D? Raimundo. Tem um D. Isso, perfeito, isso é bom. E ele é ortopedista e cirurgião, que é uma especialidade, cirurgião de mãos, não é? Então, é um profissional que vai trazer para nós aqui lições e mostrar, né, o que faz no seu dia a dia. Em primeiro lugar, professor Raimundo, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço, professor Gerson. O senhor, como meu professor da faculdade, é uma honra estar aqui. Agradecer a TV Mar, o programa Medicina em Destaque, poder estar aqui falando um pouquinho da minha área de atuação, que eu já exerço já há 12 anos aqui no estado de Alagoas. E é sempre bom passar um pouco de informação em relação a esse tema, que muitas vezes até gera um pouco de dúvida em relação ao que a gente, enquanto cirurgião de mão, faz em suas atividades. Porque às vezes a pessoa faz, tem muita gente que... a galinha tem muitos ovos, porque ela, ao pôr, ela canta e etc. Diferente de uma perua. Então, tem muita gente que usa as redes sociais, essas coisas. Então, é como se diz, aquele que faz a sua arte não deve ser atraído pelos pocados flash, nem pelas luzes da ribalta. Muitas vezes é um trabalho de um profissional que fica no silêncio, mas mostrando as suas atividades com os seus resultados. Isso já é o bastante. Professor Raimundo, nos conte, formado na UFAL? Isso, eu formei na UFAL no ano 2000, foi a 50ª turma, né? A turma Jubileu de Ouro. Olha. E estou formado, ele comemorou agora recentemente 23 anos de formado. E depois disso eu passei um tempo clinicando, depois me enveredei pela ortopedia, onde eu fiz a residência de ortopedia e traumatologia aqui no antigo Hospital do Açúcar, que hoje é o Veredas. Com o doutor Adailton? Com o doutor Adailton Reis. Perfeito, a turma de elite. Isso, né? O Adailton eu costumo dizer que foi
é o pioneiro, na verdade, da ortopedia e mudou bastante o ensino da ortopedia dentro do estado, né? Sim. Sempre com a sua vontade imensa de crescer e expandiu o conhecimento da ortopedia. E depois disso, fui fazer a formação de cirurgia de mão no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo. Olha. Então, assim, foi 3 anos de ortopedia, mais 2 anos de subespecialização em cirurgia da mão. E por que ortopedia e por que mãos? Na verdade, eu sempre tive um encanto pela parte da cirurgia reconstrutiva, mas como a cirurgia plástica não me atraía muito, depois que eu entrei na ortopedia, que eu sempre fui apaixonado pela parte cirúrgica da medicina, eu comecei a ter conhecimento, comecei a visitar alguns serviços. Eu tive no serviço de Ribeirão Preto, onde tem uma cirurgia da mão bem forte e com um serviço bem consagrado. E daí eu comecei a me interessar. E a cirurgia da mão, na verdade, ela é uma subespecialidade, ela é uma especialidade médica. Isso. Que precisa de um pré-requisito. Então, quem pode ser cirurgião de mão tem que ter um pré-requisito, ou ser ortopedista ou ser cirurgião plástico, porque a gente também trata de algumas patologias que envolvem a cirurgia reconstrutiva. Quando tem lesões de partes moles, perdas de tecido, onde a gente vai fazer coberturas cutâneas, às vezes um transplante de tecido de uma parte do corpo para a outra, principalmente no tocante quando a gente tem as patologias traumáticas, né? Que a gente tanto vê aqui nos nossos corredores de pronto-socorros aqui do estado. Mas antes das traumáticas, depois a gente vai falar um pouquinho das traumáticas, mas quais são as patologias mais incidentes assim nas mãos? Então, o consultório da cirurgia da mão hoje, a principal, na verdade, patologia que a gente tem são as patologias que a gente chama de patologias compressivas. Seja ela do nervo, que é a neuropatia compressiva do nervo mediano, que é bem conhecida como síndrome do túnel do carpo, disparado, que a gente mais atende no nosso consultório. Também as patologias causadas por compressões, por estenoses de tendões. Sim. Né? Então, o túnel do carpo, na verdade, é uma região que fica na parte do punho. Isso aí já mostrando já um procedimento cirúrgico, que a gente faz aqui, de forma pioneira aqui no estado, que é uma liberação endoscópica, tentando justamente minimizar o trauma cirúrgico. Hoje, na verdade, na ortopedia, a gente tenta ao máximo possível minimizar o trauma cirúrgico para poder a gente melhorar a recuperação desse paciente, fazer com que ele tenha um pós-operatório com menos dor e assim possibilitando uma recuperação muito mais precoce e devolver esse paciente à sua vida normal, seja ela tanto laboral como na sua vida do dia a dia. Então, o túnel do carpo, como eu estava falando, essa região do punho, onde é um funil, onde dá passagem dos tendões e do nervo mediano, que é esse nervo que é acometido para a mão. E o que a gente tem, eu acho que tem uma imagem mostrando justamente a área onde tem maior parte dos sintomas, que o sintoma principal é justamente a questão do formigamento, né? Que é essa região que está marcada em roxo nessa imagem. Arroxeada. Né? Isso, essa imagem arroxeada. Então, o paciente, a principal sintomatologia é um formigamento, que é a dormência. Né? É o indicador, o médio e um parte do anelar. Né? Isso, a metade só do quarto dedo, que é o anular, né? A outra metade, o dedo mínimo, que é o dedo pequeno, ela já é um outro nervo, então já foge um pouco. Então, normalmente esse paciente chega queixando-se desse sintoma de dormência noturna, que chega a despertar esse paciente à noite, e progressivamente essa doença vai complicando e tirando bastante da qualidade de vida desse paciente. Em sequência, inicialmente vem aquela sensação de parestesia, de dormência, e depois vem dores? Isso, normalmente assim, a doença, na verdade, para a gente entender, é uma doença isquêmica, né, que gera uma diminuição da circulação de sangue dentro do nervo, por um aperto. Sim. Então, eu costumo até explicar para o paciente de uma forma que ele entenda melhor, é como se você pegasse o dedo aqui, vamos dizer que o nervo seja o meu dedo aqui, eu comprimo, então você vai fazer com que o sangue não flua no nervo. E aí vai começar a dar a sintomatologia. Então, o principal sintoma, o primeiro sintoma é a dormência, que é o formigamento. Esse formigamento principalmente acontece à noite, porque normalmente a gente tem uma postura de dormir com o punho mais fletido. Então, isso às vezes aumenta a compressão do nervo.
né? Aperta mais esse nervo, diminui a circulação e vem o formigamento. Isso passa a uma dor em queimação, perda de força e até atrofia na mão nos casos mais complicados, mais graves. Isso, na verdade, de uma forma progressiva que pode levar meses a anos para poder isso daí acontecer. Essa síndrome do túnel do carpo, ela pode ter uma origem idiopática ou existe alguns fatores predisponentes, como o Ler-Norte, que tantas reclamações trabalhistas? É engraçado o senhor perguntar isso, porque a maioria das pessoas, elas às vezes, procuram justificar o túnel do carpo, por exemplo, como o senhor citou, por uma causa causada por acaso pelo laboral. Mas a gente sabe que não corresponde a isso. Então, como a síndrome, existe uma gama de coisas, de sinais e sintomas que se juntam para poder formar a doença. Então, é bem mais comum no sexo feminino, bem mais comum na idade acima dos 40 anos, pacientes que têm diabetes ou algumas patologias inflamatórias sistêmicas, como reumatismo, diabetes. A hipertensão não entra, tá? Mas principalmente que gera inflamação crônica pode levar a esse tipo de doença. Tá? A questão laboral, ela na verdade não é a causa, ela pode na verdade agir como um complicador, mas não como a causa da doença. É uma concausa, né? No caso ela Isso. soma, né? Então assim, vamos dizer que a gente usa um computador, um eletrônico de forma laboral, mas a gente usa o computador às vezes e o celular também para atividades que não o nosso trabalho. Então, só repetindo, não seria a causa em si, mas pode agir como um adjuvante para complicar a doença. Por que o sexo feminino é predisponente? Porque tem muita causa relacionada com a parte hormonal. Sei. Né? Então, a maioria das patologias que geram inchaço nas extremidades, é bem comum em algumas grávidas a gente ter túnel do carpo. Por quê? Porque existe uma alteração hormonal que gera um aumento de volume de líquido, de estase de líquido nas extremidades, com mais inchaço, e isso pode levar, não todas as grávidas, né? Mas alguma porcentagem de grávidas e também de pacientes que depois que tem um bebê e por um período que está ainda amamentando, porque tem muita relação com a progesterona nessa fase final de gravidez e na questão também da amamentação, que pode gerar uma síndrome do carpo causada por uma alteração hormonal devido ao estado da gravidez e da lactação também. Existe alguma graduação, ou seja, uma túnel do carpo de primeiro grau, de segundo grau, e até quando esse deixa de ser um tratamento clínico através de anti-inflamatório para ser um tratamento cirúrgico? Então, excelente pergunta, médico, porque isso gera muita dúvida muitas vezes nos pacientes. Eu costumo dizer que o exame é complementar. A gente tem um exame que se chama eletroneuromiografia, que ele consegue quantificar e dizer se a doença é leve, moderada ou grave, mas ela gradua em 0, 1, 2, 3 e 4. 0 é o nível normal e 4 seria o estágio mais avançado. Existe, às vezes, uma escala diferente, mas basicamente seria isso. Onde o 4 teria o quê? Já atrofia da mão no estágio muito mais avançado. Sim. Hoje a gente se faz muito uso do ultrassom. Eu costumo dizer que o ultrassom é uma foto da área onde está a doença, porque a gente sabe que esse nervo ele não nasce no túnel do carpo. Alguma doença do nervo que pode acontecer até na coluna cervical pode irradiar para a mão e dar sintomas que são sugestivos de túnel do carpo, e o problema não é no túnel do carpo. Então, quando eu faço o ultrassom no túnel do carpo, eu consigo tirar uma foto da região, e a gente sabe que a gente consegue, pelo ultrassom, medir a circunferência do nervo, que é até 10 milímetros de diâmetro é normal. Então, esse nervo, quando começa a ficar muito tempo doente, ele começa a fazer uma hipertrofia, ele começa a ficar mais grosso, mais calibroso. Então, o normal é até 10, e a partir disso, a gente relaciona muito mais também com a clínica. Então, quando a gente faz um tratamento conservador, a gente tenta associar a clínica e os exames complementares. Mas é muito mais a resposta do paciente a um tratamento conservador que vai me dizer se ele vai ou não evoluir bem somente com o tratamento conservador. O tratamento conservador consiste em imobilizar, anti-inflamatório, compressas, essas coisas? A imobilização, ela é muito mais pertinente à noite. Por quê? Porque você evita dele fletir o punho e complicar. Sim. Isso.
Então, a gente usa uma órtese noturna, não precisa usar durante o dia. A gente faz uma orientação em relação ao uso correto de eletrônicos, principalmente o celular, tá? Porque, se você perceber bem, muitas das pessoas seguram o celular dessa forma, com o punho fletido e com o celular apoiado justamente na área onde o nervo passa. Então, imagine isso daqui sendo feito de forma repetida durante todo o dia. Então, o ideal da pessoa é segurar o celular de uma forma onde não tenha tanta pressão na região do punho para ele ficar nessa posição fletida. Então, a gente orienta isso para poder o paciente ter uma melhor ergonômica de tudo que ele faz, trabalho, lazer, enfim, e medicações anti-inflamatórios. Muitas vezes a gente usa o uso do corticoide, que ajuda a desinchar esse nervo quando ele está mais edemaciado, né? E algumas medicações que agem como anti-irritantes do nervo, que são os antineuríticos, né? Que melhoram, inclusive, a circulação dentro do nervo, agindo no que está causando a doença, que seria a isquemia, ou seja, a diminuição da circulação dentro desse nervo. É por etapa, né? Você vai usando um medicamento sistêmico, mas chega também a fazer infiltrações locais? As infiltrações são usadas. Hoje eu tenho um protocolo onde eu faço não infiltração, mas um procedimento que a gente chama de hidrodissecção, que a gente faz uma descompressão hidráulica usando a mesma medicação que a gente faria só a infiltração, mas isso guiado por ultrassom, onde a gente consegue fazer mais direcionado. Eu investi nessa questão dessa formação do ultrassom, fiz uma pós-graduação em ultrassom musculoesquelético e hoje o ultrassom, na verdade, é um instrumento que eu uso no meu dia a dia para tudo. E essa descompressão hidráulica com água, né? Mas existe alguma... Não. Tem algo especial? Não, é hidráulica, mas não é só com água. Na verdade, a gente usa um anestésico junto com a medicação que normalmente é o corticoide. Onde a gente vai fazer uma hidrodissecção, que a gente chama do nervo, tentando liberar ele de algumas bainhas fibróticas e banha esse nervo ao redor dele com a medicação, justamente para poder diminuir o processo inflamatório. Mas isso tem muito mais repercussão e melhora do paciente nas fases mais brandas da doença, nas fases iniciais. A gente não pretende fazer isso quando tem já um nervo calibroso e que a gente sabe que até um aumento de pressão dentro do nervo, dentro do túnel do carpo, com você injetando mais líquido, você vai piorar a doença. Então, na verdade, isso tem que ser individualizado para cada paciente, até a gente saber o custo-benefício de fazer aquilo para o paciente. Aí vamos supor que o paciente está com essa situação, tratamento prolongado, não procura um cirurgião, tem medo de cirurgia e vai prolongando. Quais são os principais efeitos deletérios da manutenção do nervo sem os cuidados cirúrgicos? Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente, eu costumo dizer assim, o paciente pode querer fugir da doença, mas a doença não foge dele. E como o senhor já perguntou e a gente já conversou aqui, é uma doença que vai gradualmente piorando. Então, no grau 4 eu opero. Mesmo dentro do grau 4, da pior fase da doença, mesmo operando eu consigo cortar o processo que está causando a doença e diminuir a piora dela. Só que eu operar um nervo no estágio 4, eu não consigo regredir a zero o que já causou de dano no nervo. Né? Então, o que acontece? Como eu lhe falei, inicialmente é só um formigamento ou dormência que passa a uma queimação com dor intensa que desperta o paciente à noite, que passa a ter perda de força porque o músculo começa a perder a função dele por falta de informação do nervo, que para de chegar no músculo, o músculo começa a perder força e com o tempo esse músculo ele não tem informação do nervo chegando para poder agir, ele começa a atrofiar. Então, isso pode levar anos. Tá? Mas o paciente acaba, às vezes, optando por ficar tomando medicação, fazer infiltração, fisioterapia. Então, sempre que a gente sugere é que ele tenha uma orientação de um profissional adequado, justamente para saber até que ponto ele pode se beneficiar do tratamento conservador, mas que tem também o tratamento cirúrgico e que ele traz diretamente uma melhora desse paciente, mesmo nos estágios mais graves. Maravilha. Eu vou aproveitar aqui de um soneto que nós recebemos de José Conto. Minhas mãos calejadas pelas durezas dessa vida,
precisam ser lavadas para curar esta ferida. Minhas mãos são o pão, com elas eu me sustento, trabalham em contramão, eu sei como aguento. Minhas mãos são de luta, com elas eu me defendo, preparadas para a labuta, só com elas me entendo. Minhas mãos que estrago ficam marcadas pela dor, com elas laboro e te afago, demonstrando o meu amor. Bonito, né? Bonito, sim. Muito bonito. Imaginem as pessoas que não têm zelos, cuidados. Daqui a pouco eu vou perguntar a vocês sobre uns 10 motivos assim para a gente cuidar das mãos, mas antes nós vamos para outra modalidade. Além dessa síndrome do túnel do carpo, que outras patologias que podem evoluir assim de forma insidiosa e chegarem também à cirurgia? Então, uma outra doença bem comum no nosso consultório é uma doença que também é causada por uma compressão, mas não do nervo. No caso aqui agora é uma compressão do tendão, que é o que a gente chama de tendinossinovite estinosante, que é o que popularmente se conhece como dedo em gatilho. É quando o paciente, a pessoa, ela tem um movimento normal de flexão e extensão, de abrir e fechar a mão, mas ela fecha a mão e o dedo fica preso. Engatilho. Acho que tem uma foto dessa. Tem uma foto, sim. Eu acho que isso aí tem uma foto que isso aí, acho que já é o procedimento cirúrgico. Isso, exatamente. Isso, então, é uma imagem clássica do paciente que chega no nosso consultório, onde ele tenta fazer um movimento e esse tendão, na verdade, ele nessa região da mão, ele caminha como um pistão, ele vai e vem. Tá? Então, o que acontece? Ele começa a engrossar dentro de uma área que é uma área constricta, que é um túnel, onde eu tenho um osso embaixo e uma bainha fibrótica. Eu costumo dizer que é como se fosse um cinto numa riata de uma calça, onde essa cinta aperta e esse tendão, em vez de conseguir correr indo e vindo, ele começa a travar. Né? E esse travamento leva a essa postura, né? Essa condição de ficar com o dedo engatilhado, como a gente chama, né? O dedo em gatilho. Né? Causas que levam a essa tendinossinovite estinosante? Então, existe uma predisposição do paciente em ter, tá? Igualmente ao túnel do carpo, é uma doença que está muito relacionada também com o sexo feminino, pelos mesmos motivos que a gente falou. Pacientes com doenças metabólicas crônicas, como diabetes, como reumatismo, pacientes que têm gota também, doenças reumáticas, também são comuns a aparecer, mas não precisa ter isso. Alguns pacientes perguntam, mas isso é congênito? Sim, é mais fácil ter dentro da família quem já tem, mas não é obrigatório. Sim. Então, não quer dizer que alguém da família teve que todo mundo vai ter. E também não é porque ninguém teve que uma pessoa isoladamente venha ter. Então, a gente sabe que tem também a relação com a mecânica, então o mau uso, eu costumo dizer que não é só o uso do eletrônico, é o mau uso. Né? Então, o senhor falou aí em LER, que é a lesão por esforço repetitivo, muitas vezes eu prefiro falar em lesão por esforço mal feito. Então, se ele faz aquele esforço de uma forma incorreta, ele vai ter uma chance maior de causar um problema. Né? Porque esse tendão, se a gente for pensar bem, ele está preso a um músculo, e esse músculo é um motor que move uma correia, que é o tendão, que mexe as engrenagens, que são os dedos. Então, se esse sistema tiver algum problema, uma contratura do músculo, ou uma doença do tendão, ou uma rigidez da articulação, isso vai causar um problema. Isso. Né? A gente está mostrando aí uma técnica que a gente também é pioneira aqui no estado, que é uma liberação guiada por ultrassom. Como eu falei, o ultrassom ele nos presta para muito e aí nos permite fazer uma cirurgia menos invasiva. Então, isso aí é a patologia, né? Onde a gente tem, e isso aí é um instrumento que foi desenvolvido justamente para ele ser visto pelo ultrassom, né? Ali uma imagem do ultrassom e um desenho esquemático, onde a gente libera essa área, que é uma área que é a polia, onde esse tendão. Então, muitas pessoas perguntam assim, você vai raspar o tendão? Não vai raspar o tendão, a gente, na verdade, vai liberar um espaço para aquele tendão grosso ele conseguir correr melhor numa área que ele está travando. Sim. E essa liberação não faz com que esse tendão
ele se expanda, se exteriorize assim para a pele, não? Não, porque na verdade são vários planos que a gente corta, né? Então a cirurgia convencional, que é a cirurgia aberta, que a gente faz corriqueiramente, se a gente for pensar aqui, parece ser uma coisa muito superficial, mas a gente tem a pele, né? A pele que tem 2 camadas, tecido adiposo, o tecido adiposo, a fáscia da mão e aí embaixo dessa fáscia que a gente vem a estrutura. Então é muito profundo. O que a gente tem que tomar cuidado é que na lateral dessa região tem os nervos que dão a sensibilidade para os dedos. Então a gente tem que, e muitas vezes esses nervos estão envolvidos nesse processo inflamatório, porque é uma inflamação crônica que gera uma limitação do movimento, né? Então a gente não só faz a liberação ganha o espaço, como também a gente faz uma limpeza desse tendão muitas vezes, mas não é uma raspagem dele, como muitas pessoas pensam, mas uma liberação da área onde ele tá preso. 2 patologias cirúrgicas importantíssimas, de uma alta incidência, né? Existem outras que evoluem assim, antes das traumáticas. Existem outras patologias também compressivas, né? Que seriam semelhantes. Existe uma outra doença que se chama De Quervain, que é o nome do autor que a descreveu, que acontece na região mais do dorso, está relacionada com os tendões que mexem o polegar, mas o pensamento em relação ao que causa a doença é semelhante ao dedo engatilho. Só que em vez de o dedo travar, na verdade eu fico com dor nessa região do punho, na base do polegar. Uma doença que é bem comum, que as pessoas às vezes elas não dão tanta atenção e é mais comum no paciente mais idoso, que são as artroses, que a gente também tem artrose nas mãos, principalmente a artrose da base do polegar, que confunde muito com essa doença do De Quervain, né? Que é a que a gente chama de risartrose, que vem do sufixo riso, que está relacionado com o polegar. Então, é a artrose que acontece na base do polegar e que gera muito desconforto. Porque se a gente for pensar bem, o polegar ele corresponde a 60% da função da nossa mão, né? E a nossa principal função é a pinça, né? Só para o senhor ter ideia, a simples pinça que a gente faz, proporcionalmente, a carga que está passando no nosso dedo aqui é em torno de 14 quilos, proporcional, né? Então, a gente faz isso para tudo. Então, é uma força que está sendo transmitida para a área onde você começa a ter um desgaste gradativo, né, dessa articulação, e o paciente, numa fase mais avançada da doença, pode gerar até deformidades que perdem essa função, porque o polegar deixa de ter essa amplitude de movimento e ele começa a ficar um pouco mais perto da mão, que a gente chama de adução, né? Fica com o polegar junto e essa comissura, o paciente perde essa força de abrir o polegar e isso dificulta muito na função de pinça. Não só isso, como perda de força pelo simples fato de tentar abrir uma garrafa PET ou uma lata de conserva. Os pacientes com a doença mais grave não conseguem fazer esse movimento. Uma própria torneira, né? Coisa simples, ou seja, perde uma qualidade de vida para poder manusear coisas do dia a dia. É verdade. Então, uma outra patologia, que mais outras nós temos assim. Agora ele passa para partes mais das reumáticas, né? Isso. E que não é muito o campo da ortopedia, mas às vezes há necessidade, sim, de uma cirurgia ou de alívio mesmo. O que a gente tem, principalmente na parte da mão, que é artrite reumatoide, que é o que todo mundo fala de forma mais ampla como reumatismo, mas a doença se chama artrite reumatoide. Então, a gente tem muito acometimento das mãos e dos pés. Nas mãos, inclusive, existe um capítulo da cirurgia da mão que se chama mão reumatoide, onde a gente tem muita acometimento da área, não só dos tendões, como também da parte óssea. Na verdade, eu posso ter artrose causado... A artrose a gente sabe que é uma patologia degenerativa que é causada com o uso, com o passar do tempo. Mas eu posso ter artrose causada por uma doença que seria uma artrose secundária, no caso da artrite reumatoide. Então, a gente às vezes chega com casos onde já tem destruição da articulação. E nesse caso, a gente tem que ter uma simbiose muito grande com o reumatologista. Porque enquanto o reumatologista ele vai fazer o tratamento clínico do paciente, usando medicações para estabilizar a doença, chega um certo momento que aquele paciente tem que passar por uma avaliação do cirurgião, porque muitas vezes chega num estado da doença que a gente tem que, na verdade, fazer
muitas vezes só uma limpeza do tecido que está proliferado e está causando a doença, em que só a medicação não está sendo suficiente. Então, tem que ter uma equipe multidisciplinar, não só o reumatologista, que seria o clínico, né, que está avaliando, um cirurgião de mão, no caso da mão reumatoide, como um terapeuta de mão, um terapeuta ocupacional, porque muitas vezes esses pacientes precisam de alguma órtese para poder evitar desvios, porque a gente sabe que no reumatismo existe um desvio da mão e do punho, então isso leva a deformidades muitas vezes que não conseguem ser tratadas quando chega muito tardiamente, e esses pacientes às vezes têm necessidade de usar algum tipo de órtese que é confeccionada de forma personalizada por um terapeuta de mão. Então, uma coisa que eu acho que vale a pena ser dita aqui, porque muitas vezes, apesar de ser tão comum, né, as comuns a gente já citou, que são as patologias inflamatórias, né, como a gente falou, como o túnel do carpo e o dedinho gatilho, mas em relação às doenças reumáticas, a gente tem muita coisa para poder se preocupar, principalmente em saber que tem a necessidade tanto do reumatologista para poder fazer o controle clínico da doença, mas muitas vezes precisa da avaliação no cirurgião, de preferência um cirurgião de mão, para poder justamente conduzir junto com o reumatologista e com os terapeutas de mão para poder melhorar a condição desse paciente. Maravilha, porque às vezes assim também existe, eu fiz urgência e emergência e sempre essa questão dessas sintonia com alguns colegas, sempre mantive, porque, por exemplo, a minha parte da ginecologia, mas lá no atendimento de urgência e emergência, chegava alguém com uma mulher com uma patologia, ligava para um colega, sem que a paciente nunca soube disso, mas é melhor você tirar a dúvida do que fazer uma prescrição assim, ter um efeito iatrogênico naquela paciente. Isso é muito bom. E que a reumatologia e a ortopedia é muito tênue em determinadas patologias, essa distância um do outro, né? Com certeza. Então, assim, nós estamos muitas vezes muito próximos, né? E eu acho que é uma coisa que eu sempre procuro manter contato com os colegas reumatologistas, justamente porque assim a gente sabe que não pode se distanciar, a gente tem realmente que convergir num tratamento, principalmente nesses pacientes que têm doenças sistêmicas, né? E que precisa dessa equipe multidisciplinar, não só da parte médica, como também da parte de reabilitação. Uma pergunta assim, mas só para manter essa distância, porque muitas vezes a pessoa tem uma patologia no pé, e que são essas mesmas patologias, né? Eles não vou para ele porque é um cirurgião de mãos, mas que também trata os pés, né? Sim, na verdade, assim, eu costumo dizer ao paciente, eu continuo sendo ortopedista, na verdade. Então, assim, a minha formação é de ortopedista, né? E como ortopedista eu atendo todas as patologias e na verdade, eu foquei na parte da cirurgia da mão justamente para poder, como é uma área que tem uma grande carência também no nosso estado e é uma área que eu sempre fui um apaixonado durante a minha formação da ortopedia, que eu tive conhecimento e a gente foi. Engraçado que o meu primeiro curso que eu fiz quando eu entrei na UFAL, em 96, foi uma jornada de cirurgia da mão, que foi promovida pelo professor Fernando Gomes lá no HU. Eu tenho até hoje esse certificado. Engraçado, desde aquela época os sinais já me levavam para a cirurgia da mão. Eu tenho livros, eu não acho que eu perdi esse livro. Eu tinha um interesse extraordinário assim, pelas mãos. Eu era acadêmico também, mas depois eu percebi que não ia fazer essa área. E eu vou até dar uma olhada na minha estante lá, para meus alfarrábios, ver se eu encontro assim, esse livro. Interessantíssimo, né? Até porque essa semana, e aqui a gente fica à disposição, nós demos uma palestra já em 2 CIPATs, Semana Interna de Prevenção de Acidente, eu tenho cuidado com as mãos. Sim. Né? E até descobri que tem 29 ossos, 30 músculos, e assim sai todo mostrando nesse material. E algo riquíssimo que se tem, além dessa poesia que se escreve aqui, o professor Fernando Gomes também ficou de mandar um material para esse evento que aconteceu, de quantas coisas com as mãos. As mãos são os ouvidos, são os olhos, né? Você lê braille, você ouve aplauso, alegria, acenos, né? Tantas vantagens de você e tantos momentos, tantos instantes que você tem as mãos como
verdadeiro arsenal de expressão, de alegria, muitas vezes de tristeza. Você conhece uma pessoa pelo apertar da mão, né? Dá um aperto, se sabe se aquela pessoa é uma pessoa de fé. Já percebeu isso? Sim. Na verdade, a mão, na verdade, é um instrumento que nos faz interagir com o ambiente e com as pessoas. Com as pessoas. Então, é uma parte do nosso corpo que é ultra especializada em sentir, né? A ponta dos dedos é a área do nosso corpo que mais sensibilidade tem, justamente por causa do nosso tato, né? E isso é importante. E para a nossa funcionalidade, né? Fazemos tudo, na verdade, com as mãos. Os nossos membros inferiores nos levam ao nós queremos ir, mas as nossas mãos elas fazem com que nós possamos interagir com o meio ambiente, com as pessoas. Seja para o trabalho, para o lazer, para demonstrar um carinho, um amor. Então, assim, por isso... Tanto por isso que eu sou também um apaixonado pelas mãos. É verdade. Tem mais fotos aí, Emerson? Vê se tem algumas fotos aí, para você fazer alguns comentários. Não, aí é só a gente ressaltando, né, a doença em si do dedo em gatilho. Você vê que mostra bem qual é a doença, né? Existe um aumento do volume do tendão e existe uma nodulação. Muitas vezes os pacientes sentem esse nódulo, principalmente os pacientes que são mais magros, e eles sentem esse nódulo passando e travando nessa região. Esse nódulo é de um processo inflamatório. Isso, né? Aí é uma outra visão da doença, né? Justamente, então você vê que o dedo, numa certa área, ele corre dentro de um túnel osteofibroso. Ósteo, que tem o osso embaixo e uma cinta de fibra, e se a gente tirar o tendão, existe um túnel, onde esse tendão ele vai correr como se fosse um pistão, como eu falei. Né? Então, na verdade, ele retrai e ele vai. Então, aí é só uma foto daquela técnica que a gente mostrou o vídeo, para poder a gente tentar fazer, porque vem a pergunta, qual é uma das principais complicações que eu posso ter de uma cirurgia dessa? Como qualquer cirurgia, a gente tem que saber que pode haver um grau mínimo de infecção, mesmo sendo uma cirurgia eletiva, com todos os cuidados. Então, existe uma probabilidade de ter isso, mínima que seja, mas a gente usa tanto da cuidado cirúrgica, como também do uso, muitas vezes, antibiótico profilático, para poder a gente prevenir. Mas uma das coisas que pode acontecer é uma área de fibrose, porque a fibrose a gente sabe que faz parte da cicatrização. Sim. Então, as técnicas que a gente hoje utiliza, que a gente chama de minimamente invasiva, é exatamente para a gente diminuir a necessidade de abrir muito. Não é só uma questão estética, é mais uma questão de minimizar o trauma da cirurgia, porque a cirurgia gera um trauma programado, mas é um trauma. Então, a gente usa lâmina de bisturi, instrumentos para poder a gente afastar os tecidos, e tudo isso gera um dano. Então, se a gente conseguir fazer isso de uma forma menos invasiva, então eu tenho uma fase de cicatrização que vai gerar menos fibrose. Então, isso vai dar uma casuística menor de complicações, como muitas vezes aderência que pode acontecer na área do tendão, né? Então, e a gente já tem a doença do paciente, né? Então, assim, o paciente diabético, ele tem um problema de cicatrização. Muitas vezes não é um problema de cicatrização em si, não é porque as feridas não cicatrizam, porque às vezes cicatriza até de forma muito intensa e faz uma área de fibrose onde a gente tem uma aderência, né? E a aderência para uma área onde eu preciso de movimento, isso vai causar um problema. Nós falamos aqui, professor Raimundo, às vezes essas doenças são até hormônios dependentes, ou poderíamos ser até estados fisiológicos dependentes, como, por exemplo, a gravidez. Mas quais, assim, as profissões que mais predispõem a essas doenças? O que a gente, como eu lhe falei, não existe uma causa direta. O que a gente hoje atende muito em consultório são pacientes, muitas vezes, que são odontólogos, pacientes que trabalham em salões de beleza, pacientes que usam o computador e o eletrônico de forma muito intensa no seu dia a dia. Eu tenho pacientes, muitas vezes, que relacionam isso até uma atividade esportiva, né? Pacientes que fazem academia com uso de peso. Então, o que a gente sempre tem que pensar é no perfil do paciente, ou seja, aquele paciente que existe uma predisposição, né? Porque não é toda
não é todo odontólogo que vai ter o problema. Então, daí a gente já desmistifica um pouco ser causado pela profissão ou pela atividade laboral. A gente sabe que, dependendo da intensidade e da forma que usa as mãos, um paciente que tem uma predisposição de ter essa doença, ele vai acabar desencadeando. Mas não necessariamente precisa ser. Mas, como eu falei, as que usam de forma mais intensa e, às vezes, de forma intermitente, né? ou ininterrupta, na verdade. Né? E o que eu costumo dizer que nessa fase do ano a gente sempre vai ter um aumento, principalmente porque existe uma procura maior de profissionais da área de saúde e beleza em relação às festas de final de ano, então sempre há um aumento desse, né? Mas não por conta do que essa pessoa faz, mas muitas vezes e como está fazendo, a intensidade que está fazendo. E a própria vai até da própria constituição, algumas patologias prévias que a pessoa tem, né? Só para ilustrar um caso bem interessante. Eu tenho uma paciente que ela é professora há 30 anos e ela apareceu com um dedo em gatilho. E aí eu perguntei a ela, e ela estava relacionando a atividade dela, né? E eu fiz assim, mas o que foi que na pandemia aconteceu de diferente? Porque a senhora é professora há 30 anos e nesse ano específico da pandemia, a senhora desenvolveu o problema. Ela fez assim, eu aumentei a minha carga horária de aula muito mais. Por quê? Porque, olha só, ela deixou de estar na sala de aula e está em casa ensinando via online e ela aumentou a carga horária dela assim absurdamente. É verdade. Entendeu? Então, assim, ela fazia uma atividade durante 30 anos e nunca teve um problema. Naquele período que ela aumentou a carga de trabalho, né? Então, é uma situação que a gente precisa avaliar caso a caso e ver, não é uma receita de bolo para dizer, olha, vai ser sempre dessa forma, ou essa profissão, ou essa situação. Então, cada paciente vai ter que ser individualizado, inclusive o tratamento dele. Porque, assim, todo grau 4, 3 vai operar, eu costumo dizer que eu não opero exame, a gente opera o paciente. Então, a gente tem que avaliar o paciente, examinar ele, a gente tem que fazer um tratamento inicial conservador e ver a resposta dele e aí sim juntar com todas as informações dos exames complementares, que eles continuam sendo complementares, e a gente vê se pode ou não seguir com o tratamento conservador ou se precisa mudar o tratamento com o tratamento cirúrgico. Perfeito. Na urgência, você trabalhou quanto tempo em urgência e emergência? Continuo trabalhando, não na porta, né? Certo. A gente, antes de vir para cá, inclusive, estava operando uma urgência, até me atrasei um pouco para... Assim, cheguei não atrasado, mas bem em cima da hora. Na urgência que a gente chama na porta, né, de plantão, eu trabalhei durante 15 anos. Aí agora eu fico mais na retaguarda, então, assim, assumo os casos que chegam na urgência. Eu trabalho na Santa Casa em Maceió, onde a gente tem um grupo que trabalha toda a parte da ortopedia, desde a urgência às cirurgias definitivas e as cirurgias eletivas também desses pacientes que nos procuram. Professor Raimundo de Araújo, nos fale sobre, diga aí uns 10 motivos para a gente cuidar de nossas mãos. Acho que os motivos a gente bateu bastante aqui, mas se a gente fosse fazer um resumo, pela nossa necessidade de uso das mãos, não só para o trabalho, como para o lazer, como para a interação. Por mais que a gente chegue a um ponto que a gente não vai conseguir caminhar, muitas vezes a gente vai usar, às vezes, até uma cadeira de roda por algum motivo. Você vê um paciente, ele vai sempre necessitar das mãos para poder, seja para poder guiar uma muleta, para poder guiar uma cadeira de roda, ele mesmo, para poder o paciente ter uma independência em relação às atividades, até por uma questão de fazer as suas higienes pessoais. Então, eu acho que a importância da mão ela é muito mais ampla nisso daí, porque, como o senhor muito bem ressaltou, ela serve para um carinho, para um conforto, para acenar, para poder, muitas vezes, quem é cego, para poder justamente ler um braille, então ela serve para se comunicar em relação a um aceno ou o paciente entender um texto. A própria sensibilidade, né? O que é quente, o que é frio, o que é polido, a proteção da pessoa, né?
Então, e justamente isso, para uma proteção mesmo do paciente, né? E interagir com o meio ambiente e com as pessoas. Maravilha. E é nesse clima de interagir com as pessoas que chegaram para você alguns vídeos e a gente vai passar agora com a sua permissão. Tá certo. Raimundo, parabéns. É um prazer falar de você, falar de um profissional que busca o conhecimento acima de tudo e que tem certeza que só ele é capaz de mudar uma realidade. Então, constantemente você está nas suas palestras, nos congressos, buscando, se aprofundando, estudando cada vez mais, para tentando descobrir a possibilidade de melhorar a vida daqueles que o buscam. E nós, enquanto famílias, enquanto sua família, temos muito orgulho da pessoa que você é, né? E nos espelhamos no seu exemplo de luta, de garra, de determinação, de busca pelo conhecimento e de possibilidade de melhoria. Então é um prazer estar ao seu lado nessa caminhada e nessa jornada. Estamos muito felizes por tudo que você tem conquistado, por todas as possibilidades que você tem buscado. Essa busca é incessante e essa busca é o que nos faz melhor. Parabéns, te amamos muito, muito, muito e nos espelhamos em você. Beijo. Olha aí. Surpresa, né? Diz que o coração bate e às vezes apanha, né? Bate, sim. Bate forte. Eu agradeço a família. É o nosso suporte, né, professor? A Isaline é um esteio muito grande nessa jornada de caminhada, uma companheira, minha amada e nos dá o suporte em casa, principalmente nos momentos que a gente tem que se ausentar bastante, seja para atender um paciente, uma urgência, para estar investindo na profissão, em viagem, se afasta da família. Então, acho que eu que tenho que agradecer a família que Deus me deu e isso é de suma importância. Eu acho que nós temos que ter essa base, né? E essa confiança, esse conforto de ter essa retaguarda muito grande de amor que eu tenho. E graças a Deus, eu agradeço a Deus, agradeço as palavras da minha esposa e realmente, mas sem eles não tem como. Eu acho que não existe a pessoa que consiga suportar muitas vezes, não falo só médico, mas acho que qualquer pessoa tem que ter a família como base e esteio de tudo que a gente precisa. Eu estava no carro hoje, estava ouvindo a Merecida Misericórdia, e o padre falando de que ele tinha um professor de música, ele disse para ele, olha, quando eu passo um dia sem tocar, eu percebo. Quando eu passo 3 dias sem tocar, meus colegas percebem, né, os músicos. Eu passo uma semana sem tocar, a plateia percebe. Aí eu estava transformando isso em oração. Se à noite você não ora, Deus percebe, você nem percebeu. Se de manhã você não ora, você percebe e Deus percebe. E se você, meio-dia, não ora, não faz sua oração, Deus percebe, você percebe, sua família percebe também. Porque o que está acontecendo, né? Você vai mudando, perdendo essa sintonia, que é isso que deve fazer. Ô Emerson, vê se tem mais um vídeo aí, por favor. Oi, tio, tô aqui para te falar que eu sou muito grata por você ter me acolhido como filha e que você é uma inspiração para mim como profissional, porque eu sempre vejo você sempre se esforçando mais para sempre oferecer o melhor para os seus pacientes. E esse seu esforço de sempre estar se atualizando, sempre estar estudando mais e mais e mais, é uma inspiração para mim. Beijo! Catarina é uma filha querida que a vida me deu. Ela é minha enteada. Obrigado, filha. Obrigado de coração. Eu mandei por ela um livro que, no momento, eu disse, ela e Gabriel farão a dedicatória. Ela já me mandou as fotos já. Nossa, eu não encontrei com ela ontem para poder ver, mas num momento oportuno eu vou pegar a dedicatória. Sim, professor. Perfeito. Tem outro aí, eu vou dedicar também. Mas ainda tem um outro vídeo agora.
Tá certo? É só surpresa aqui. É só surpresa. Mas antes assim, desse vídeo, faça umas considerações a respeito da sua especialidade, da sua profissão, da sua atividade, como o pessoal da família, assim, você impõe pelas suas responsabilidades, pela sua dedicação, está sempre estudando, e o cuidado com seus pacientes, esse é a sua oração diária, né? Então, eu acho que enquanto médico, eu acho que qualquer profissão, a gente sempre tem que, o mundo, na verdade, eles não perseguem em relação a gente sempre procurar o melhor, né? E não é o melhor só para nós, né? Eu acho que, na verdade, a gente faz todo esse estudo, essa imersão em especialização, em melhorar, muito mais para a gente doar isso para quem nos procura. É verdade. Então, tem uma passagem do professor, do filósofo, agora me fugiu o nome dele, da USP, ele fala assim: feliz daquele que vê no rosto da pessoa a realização do seu trabalho, né? Então, assim, eu acho que quando você faz o melhor para o seu paciente ou para o seu cliente, enfim, qualquer profissão, eu acho que isso, o melhor retorno que a gente pode dar é justamente o sorriso e a felicidade daquele que você se preparou para poder você doar aquilo dali. Você, na verdade, você está fazendo a doação do seu trabalho, do seu tempo, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. E é exatamente sobre essa pessoa que vai falar agora para você. Bom dia, meu querido filho. Deus te abençoe e proteja. Te admiro muito como médico, como você, médico na sua profissão. Você atende muito bem a todos mesmo. Por isso que eu tenho tanta admiração por você. E te amo muito, muito. Professor, só agradecer. Essa, na verdade, é a base, né? Isso aí, a base, sem ela e sem o seu Raimundo também não estaria aqui. Só agradecer as palavras, não tenho nem o que falar. Então, nesse contexto de alegria, nesse contexto de felicidade que a gente termina o nosso programa, agradecendo a você por estar aqui, né? Fico muito feliz com a sua presença aqui. Aos nossos telespectadores, né? Razões maiores desse programa, agradecer à casa, a toda a assistência técnica aqui, Josiel, Emerson e também o Sidney, por tudo isso. Muitíssimo. E os nossos patrocinadores, né? Sim. O professor, só agradecer, e eu pensei que vinha daqui só prestar uma entrevista ao senhor, e sou homenageado assim, eu que agradeço, tá? E pela possibilidade de estar aqui, e honrado com o meu professor, eu tenho tanta admiração. Muito obrigado. Telespectadores, até a próxima semana com um novo Medicina em Destaque. Sou Raimundo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, beijo. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.